Bom, dando sequência ao nosso SgorgeCast, hoje a gente vai falar de um tema que é muito prevalente, né, na nossa prática diária com a gestante e que, eventualmente, tem dificuldades de que a gente consiga entender bem, cuidar bem das pacientes. E aí, para ajudar a gente a discutir, né, esse tema que é tão importante, né, que é o diabetes, durante a gestação, a gente trouxe o professor Rodrigo Gomes de Souza, que é médico do setor de diabetes, né, do IED, né, lida com a pós-graduação, com a residência lá, e também é coordenador médico do Centro Clínico de Madureira, né, da Intermédica. Bom, em primeiro lugar, agradecer, Rodrigo, pela sua disponibilidade de estar aqui, de ajudar os nossos obstetras da sociedade aí com esse tema que é tão difícil. Se você quiser fazer umas primeiras palavras. Claro, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que esse é um tema fundamental. Eu costumo brincar que há pouco mais de 60 anos a gente tenta falar a mesma língua quando o assunto é diagnosticar essa doença. E quando a gente vai para a prática, a gente percebe que ainda existem muitos pontos cegos, muitas arestas a serem aparadas, que é um assunto que evoluiu muito nos últimos 10 anos, a gente vai bater um papo aqui daqui a pouco, mas que ainda há muito que se falar e ainda há muita dúvida. E quando a gente tem muita dúvida, a gente acaba correndo o risco de deixar as pacientes desguarnecidas, né? Então, promover debates, enfim, com o objetivo de promover também a educação médica continuada é algo que eu estou sempre disposto a colaborar. Maravilha. Então, até no sentido mesmo de tentar mencionar essa questão, por que você me falaria assim, que esse tema é tão importante, né? O que a gente pode ter de impacto, né? Tanto para a gestante quanto para o concepto quando a gente fala do diabetes? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós estamos lidando com 2 pacientes, né? E o impacto da doença, diferentemente do que a gente fala fora da gravidez, ela agride potencialmente, ou pode agredir potencialmente, o feto, né? E também a prole constituída, devidamente constituída. Então, a gente está lidando com uma doença que potencialmente tem o poder de não só acometer aquela paciente portadora do mal, como o bebê que está sendo gerado ali e, no caso, como ele vai se desenvolver ao longo da vida. O diabetes mellitus gestacional, ele tem um potencial enorme, né? E aí você como obstetra sabe melhor do que eu, de trazer desfechos negativos para a mãe e para o concébio. E isso dispensa comentários, né? Mas o que muita gente ainda muita gente não compreende ainda são os malefícios para aquele bebê que nasceu de uma mãe que era portadora de diabetes compensado. E quais as consequências disso? Consequências metabólicas. A gente sabe que obesidade infantil e diabetes mellitus, talvez na adolescência ou até um pouco antes, que é cada vez pior, possui uma incidência muito maior em filhos de mães que tiveram diabetes mellitus gestacional. Então, essa informação, gente, precisa ser levada em consideração, porque a gente vivencia aí uma franca epidemia de diabetes e de obesidade. Diabetes e obesidade na vida adulta acometem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? O Brasil tem uma volumetria de pessoas obesas que passa de 25%, 20% da população, de pessoas com sobrepeso que passa de 50%, flerta com 60% da população. E muita gente ainda talvez não faça o link necessário de que a gestação é uma oportunidade muito grande para que isso mude. Então, eu acho que o impacto da doença na mãe, no feto e na prole é o que tem que ser levado em consideração para a gente pensar na doença. Eu acho muito importante o que você, né, começou falando, né, porque eventualmente após ali um ciclo grávido puerperal que não tem nenhum desfecho aparente no momento, pode dar uma falsa sensação que o agravo acabou ali, mas, né, as marcas desse processo durante a gestação vão ficar para aquela criança, né, e se for uma menina, né, até